Gênesis capítulo 2 e versículo 24. Vamos ler a Bíblia Sagrada em dois lugares. Primeiro que nós iremos ler, Gênesis 2 e 24. Depois nós estaremos lendo em Mateus 19, versículo 13 em diante. Se você está com o seu cônjuge ao seu lado aí, pegue na mão dele. Tá com a sua esposa, seu esposo do lado. Se tiver, pega na mão dele aí e fala para ele assim: até que a morte nos separe. Se ele não está do seu lado, olha para ele aí de longe e fala para ele, ó, até que a morte nos separe. Fala para ele, fala para ela, esse é o meu compromisso com você, é até que a morte nos separe. É o tema que nós vamos tratar nessa noite. Gênesis 2:24 diz: por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Em Mateus 19, versículo 3 em diante, diz assim: então chegaram ao pé dele os fariseus, tentando-o e dizendo-lhe: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? E ele, porém, respondendo, disse-lhes: não tendes lido que no princípio o Criador os fez macho e fêmea? E disse: portanto deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto o que Deus ajuntou, não separe o que Deus ajuntou, não separe o. Disseram-lhe eles: então por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Disse-lhes ele: Moisés, por causa da dureza do vosso coração, vos permitiu repudiar vossa mulher, mas o princípio não foi assim. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar a sua mulher, não sendo por causa de prostituição, e casar-se com outra, comete adultério, e qualquer que com a repudiada também comete adultério. Curve a sua face. Espírito Santo, nós entregamos e consagramos ao Senhor esta hora e pedimos que o Senhor se utilize desse tempo para falar poderosamente. Meu Pai, nós estamos abertos para aprender de sua palavra e pedimos, nos ensine, no nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Preste atenção, querido, a Bíblia me decepciona. É uma frase chocante, não é? E eu estou te dizendo a verdade. A Bíblia me decepciona, e eu vou te explicar o porquê. Porque a Bíblia não concorda comigo. Então o que eu vou te dizer hoje aqui, é provável que alguma coisa, ela vai discordar de você. É provável que alguma coisa ela vai dizer para você: você está errado. A Bíblia me decepciona porque ela não concorda comigo. Entenda, a Bíblia é a nossa regra de fé e conduta. Não é ela que tem que se enquadrar em meus valores, mas sou eu que tenho que me enquadrar nos valores dela. Você está entendendo? Por isso que ela me decepciona, porque ela não se enquadra em meus valores. É os meus valores que precisam estar submissos aos valores dela, da Bíblia Sagrada. Tenha a Bíblia Sagrada como o manual do fabricante. Quando você compra algum produto, vem um manual, não é isso? E o manual serve para quê? Eu não conheço o produto, não conheço como funciona, não conheço como manusear, então eu vou no manual e vou ler, vou ver como funciona. Então entenda que a Bíblia é o manual do fabricante. Quem que é o fabricante? Deus. Quem que é o produto? Eu e você. E qual que é o manual? A Bíblia. Deus é o fabricante, eu e você somos o produto, Deus é o manual. Então se você tem perguntas na sua vida, se você tem dificuldades na sua vida, se você tem dúvidas,
você precisa pesquisar no manual. Você precisa procurar no manual, a Bíblia Sagrada, a resposta, porque eu te garanto que nela tem resposta. Mas assim como o eletrodoméstico ou qualquer produto que você compra em sua casa, você precisa ler o manual para entender, a Bíblia, da mesma maneira, é necessário ler. A família, queridos, é uma situação, entenda a família como uma pedra preciosa. Quando você encontra uma pedra preciosa, ou quando o garimpeiro ou alguém encontra uma pedra preciosa, a pedra está pronta para ser comercializada? Não, é uma pedra bruta. Para ela chegar ao comércio, ela vai passar por um processo de manuseio, de trabalho, até ela chegar na mão do consumidor final. A família é a mesma coisa. A família é uma pedra preciosa. Quando você acha uma pedra preciosa, você quer perder? Me responde. Quando você acha uma pedra preciosa, você quer perder? Não. Se você perde uma pedra preciosa, você está perdendo qualquer coisa? Não. Então a família é uma pedra preciosa. Você precisa fazer de tudo para não perder. Porque se você perder, você está perdendo algo muito precioso. Ok? Mas assim como uma pedra preciosa é encontrada bruta, a família também, no início, é bruta. É como uma pedra que precisa ser lapidada. É como uma pedra que precisa ser trabalhada. A minha família não vem pronta. Alguém pegou uma família pronta já? A sua família não vem pronta. Ela passa por processos de lapidação. Ou é assim? E coisa boa é o que Salomão disse, que ferro com ferro se afia, e o amigo é o seu amigo. Você quer ser lapidado? Santo Agostinho diz que aprendeu mais com a família em 1 ano do que ele tinha aprendido toda a vida até então em monastérios. 1 ano de família, porque ele era um monge e celibato, como diz? Optante pelo celibato, não casava, até que, Santo Agostinho não, Martinho Lutero, até que se casou. E a partir do momento que ele se casou, ele diz isso: o que eu aprendi em 1 ano com a família, eu não aprendi em todo o meu celibato, porque a família é lugar de lapidar pedras preciosas. A família é a pedra mais preciosa da sociedade. Portanto, lute para não perder. Lute, não abra mão. É uma pedra rara e muito cara, mas dá trabalho, não vem pronta. Ok? Amém ou não? Muito bem. Todos nós temos origem em uma família. Alguns se relacionam bem com essa família biológica e outros não se relacionam muito bem. Mas, na fase adulta, todos nós vamos formar uma família. Pelo menos, grande, maçante maioria vai formar uma família. E na formação dessa família, tem uma série de problemas. Quando você tem problemas, o que é que você precisa fazer? Quando você tem dificuldades, o que é que eu preciso fazer? Quando eu tenho um planejamento de vida, ou quando eu vou fazer alguma coisa muito importante, é inteligente eu planejar. Planejar. O que acontece com nós no quesito família? Muitas vezes nós tratamos a família sem dar a ela o devido valor. E tratamos de qualquer jeito. Vamos empurrando com a barriga. Os problemas surgem, os problemas aparecem e a gente vai jogando para debaixo do tapete. Deixa aí. E vai deixando. Não é inteligente. Se você está com problemas da sua família, olhe para eles e busque resolvê-los. Não é inteligente deixar para depois. Não é sábio deixar para depois. Busque fazer acertos. Busque o diálogo, busque a confraternização da família. Veja, o modelo de Deus para a família
é o tema dessa mensagem. É até que a morte os separe. O modelo de Deus para a família é até que a morte os separe. Falando do homem e da mulher, marido e mulher. Esse é o modelo de Deus, ok? Os filhos, como nós sabemos, vão crescer e, como diz, vai bater as asas e vai voar. Qual que é o problema de algumas pessoas? Que ao entrar na família, ao entrar no casamento, entra com uma frase que é muito popular hoje. Se não der certo, eu largo. Meu irmão, eu preciso que você entenda, este não é o plano de Deus. Pode ser o plano da sociedade, de Deus não. O plano de Deus é, eu entrei para ir até que a morte nos separe. Não é eu entrei e se der certo, ou se não der certo, eu separo. Não, esse não é o plano de Deus para você, não é um plano de Deus para a sua família. Para Deus, o matrimônio é insolúvel. Para Deus, o matrimônio é insolúvel. Isso é muito importante nós entendermos. O princípio da palavra, lá em Gênesis, o Senhor disse assim: não é bom que o homem viva só. Quando Deus fez o homem, Ele olhou para o homem e falou: não é bom que o homem viva só, eu preciso fazer alguém para estar com ele. Aprenda aqui, você e eu não fomos feitos para viver sozinho. Eu e você fomos feitos para viver em família. Desde o princípio, no manual do fabricante, tem essa dica: este produto não foi feito para viver só. Este produto foi feito para ter alguém junto dele. Amém? Então não é bom. Existem opções, e quem opta, existe. Mas lá no início, Deus detectou que não era bom que o homem viva só. Precisamos analisar alguns princípios. Eu vou tentar dar orientações para quem está querendo constituir uma família. Eu vou dar orientações para quem está na família, como marido e mulher, e orientações sobre o julgo desigual, ok? Então vamos primeiro, você que não é casado, você que está procurando um casamento, eu vou te dar orientações que é muito importante você observar. Princípios e fatores a serem observados. Pastor, o que é princípio? Primeiro você tem que entender isso. O que é princípio? São regras, são conceitos morais, é a lei, doutrinas fundamentais, é a base. Entenda de princípios como como que diz? O baldrame, a sapata da casa, o alicerce da casa. Para você ter uma família legal, você precisa prestar atenção nos princípios, no alicerce. Porque se o alicerce da casa não estiver bem, com as tempestades que vir, essa casa vai cair. Então preste muita atenção, existem princípios e observações na palavra de Deus que a gente precisa tomar muito cuidado, prestar muita atenção. Primeiro, planejamento. A Bíblia diz em Lucas 14, 28, diz assim: se um de vocês quer construir uma torre, primeiro, senta e calcula quanto vai custar para ver se o seu dinheiro dá. Vamos lá. Quando você vai entrar em uma construção cara, uma construção grande, você chama gente especializada da área, você planeja, você vê se tem o dinheiro, você planeja passo a passo para ver se pode construir. Ok? É assim ou não é? Quem é da área sabe muito bem. A família é mais caro do que uma construção cara? Sim ou não? A família é mais cara do que qualquer construção que existe nesse mundo aqui. Qualquer um. Por que nós não planejamos? Entenda, querido, a família precisa ser planejada. Por quê, pastor? Porque você está entrando em um empreendimento, entre aspas,
Você está entrando em um empreendimento que não é para 2 anos, que não é para 3 anos, que não é para 5 anos, mas é até que a morte os separe. É um empreendimento de longa data, de longo tempo. Portanto, planeje bem. Planeje bem para não ter problemas no meio do caminho. Amém ou não? É necessário planejar. Qualquer empreendimento grande é planejado. A família é um grande empreendimento. É um empreendimento para ser durável. Então, sente com técnicos, sente com conselheiros, busca orientação, não entra de qualquer maneira, porque senão você vai ter problemas. Segundo princípio ou fatores importantes, é buscar a orientação. Você quer ver um exemplo? Você, filho, jovem, quando você for casar, ouça o que os seus pais dizem. Porque às vezes o jovem, ele quer saber mais do que os pais. Ouça a orientação dos seus pais, pese na balança. Se você vai seguir ou não, aí é uma decisão sua. Mas pese na balança, seus pais têm mais experiência do que você. Seus pais não estão apaixonados. Não tem aquele ditado? O amor é cego. E aí está apaixonado e está cego. E o pai e a mãe estão vendo coisa e fala: rapaz, não vai dar certo esse negócio. E aí o pai chega: filho, não vai dar certo, essa construção aí é furada, não tem alicerce, cuidado. Não, pai, é a mulher da minha vida. Não, pai, é o homem, eu achei o príncipe encantado, pai. Cuidado, ouça quem tem experiência, senta com técnicos da área, senta com o seu líder, senta com o seu pastor, busque experiência. A Bíblia diz, em Provérbios 11:14, não havendo sábia direção, o povo cai, mas na multidão de conselhos há segurança. Ouça conselhos. A Bíblia diz em Provérbios 24, versículo 6, porque com conselhos prudentes tu farás a guerra, e a vitória na multidão dos conselhos. Quando alguém vai sair por uma grande batalha, grandes generais iam sair por uma grande batalha, a batalha era planejada. Eles vão vir por aqui, nós vamos vir por ali, e tem os conselheiros, tem a estratégia, tem a inteligência. Não é assim até hoje, irmãos. O que vale a pena, ou o que custa caro, precisa ser planejado, precisa buscar orientação. Amém? Amém ou não? Próximo princípio. Honrar pai e mãe. Veja como a pessoa que você vai se casar trata os pais. Se a pessoa que você vai se casar não honra pai e mãe, não é educado, é grosso, como que se diz, é estúpido, tudo isso e mais um pouco, entenda, só vai mudar de figura, tá? Você vai casar, sabe quem ela vai tratar mal? Sabe quem ele vai tratar mal? Sabe com quem ele vai ser grosseiro? Com você. Preste muita atenção. São orientações, a decisão é sua, não é minha não, nem de Deus, viu? Não é Deus que vai viver com ela ou com ele o resto da vida não, é você, a decisão é sua. Estou te dando algumas orientações aqui muito importantes. Se ele não honra pai e mãe, se ela não honra pai e mãe, o mesmo tratamento que ele tem com os pais, você pode ter certeza que é o tratamento que vai ter com você, pode ter certeza. Pode mudar, pastor? Pode, mas dá trabalho. Você vai ter que estar disposto a pagar um preço aí. Você está disposto? Então analisa aí. Ok? Honrar pai e mãe. Está em Êxodo 20, versículo 12. É um princípio da palavra de Deus. Outra situação a ser analisada. Possibilidades financeiras. Pastor, eu quero casar, mas não tenho um tostão no bolso, pastor. Está pronto para casar? Difícil, não é? Preste atenção, os dois trabalham, os dois vão trabalhar. Isso é muito importante, porque depois que casa, alguns assuntos, irmãos, precisa ser conversado antes. Porque depois entra no casamento, o cara é machista e fala: na minha casa, mulher minha trabalha não.
E ela fala para ele assim: eu sempre trabalhei e vou continuar trabalhando. Já sabe no que vai dar, né? Então, tudo isso é importante. Se os dois vão trabalhar ou não, conversar sobre isso. Até mesmo para ver as finanças, se é necessário. Hoje tem a questão da necessidade. De repente o cara trabalha e ganha um valor de salário que não consegue manter o custo. Analise o custo. Vai pagar aluguel? Vai morar em que lugar? Analise o custo, isso é muito importante. Ok? Tem um sábio conselho que diz: um casal unido na área financeira enriquece mais rápido. O meu salário é só meu ou é nosso? Grandes problemas de família, irmãos, estão na área financeira. Aí eu não converso, eu não acordo. Aí ele ganha 1.000 e ela ganha 1.000. Só que o seu 1.000 é nosso e o meu 1.000 é meu. Você entende que tem um problema, tem um impasse? E aí a gente vai sentar e conversar. Vai ser uma conversa agradável esse negócio? Então acorde antes de casar. Sente e converse antes. Entra em acordo antes de casar. Porque senão vai ter problema, você pode ter certeza. Analise juntos aí. Próximo princípio. Tem que gostar de trabalhar. É ou não é? Porque tem uns por aí, não é? Ô irmã, ele pode ser o gatinho mais precioso do mundo. Ah, pastor, tem olhos azuis. Como é que diz? É fitness. É lindo ele, pastor. Mas é preguiçoso. Não gosta de trabalhar, pastor, mas ele é tão lindo. Ai, eu estou amando. Aí você vai ler Provérbios 6:6. Observe a formiga, ó, preguiçoso. Vai ter com a formiga preguiçoso. E aí observe a orientação de Paulo, a segunda epístola aos Tessalonicenses, capítulo 3, ele diz assim: se alguém não quiser trabalhar, que não coma. Irmão, se você vai entrar num casamento e o cidadão ou a cidadã não gosta de trabalhar, então vocês não devem nem comer, porque aquele que não trabalha não coma. Tem que ser trabalhador. Ele pode ser o gatinho mais lindo da parada. É vagabundo? Sai fora. Simples assim. Amém ou não? É simples assim. É vagabundo? Você vai querer passar fome? É isso? Você quer casar com um homem que é o gatinho, mas é um banana? Sai dessa, sai fora. Enquanto ele não aprender que homem tem que trabalhar, porque, irmãos, eu sempre, de vez em quando eu falo para as pessoas mais próximas, eu dou graças a Deus, eu venho de uma família, eu olho para os meus tios, eu olho para exemplo do meu pai, da minha mãe, dos meus tios, a minha família, é gente trabalhadora, digna, eu fico feliz com esse negócio. Coisa boa é homem trabalhar, rapaz, coisa boa é suar a camisa, coisa boa. Agora, se o cara não gosta de trabalhar, sai fora dele, porque senão você vai ter problema. É uma orientação, aí a decisão é sua. Outro princípio a ser observado, moradia. A orientação da palavra é deixará pai e... A orientação da palavra é deixar. Preste atenção, preste atenção. Pastor, eu vou casar para morar com os meus pais. É uma orientação, não faça isso. Seja com os pais dela, seja com os pais dele. Tem casos de gente casar para morar dentro da mesma casa. Irmãos, é uma orientação. Não faça. Você vai ter problema. É simples, você vai ter problema. Tá? Por isso que a Bíblia diz, deixará pai e... O que ela está dizendo? Corte o cordão umbilical. Deixa, é a orientação. Outra coisa a ser analisado, os sonhos. O cara quer casar e ir para morar no Canadá. E ela quer casar e quer morar em Minas Gerais. Você entende que tem um impasse? Ela quer casar e quer ter 5 filhos. Ele quer casar e quer ter 1. Você viu o impasse? Veja os sonhos. Ele quer casar e quer morar no Alphaville. Ela quer casar e quer morar, sei lá, na Zona Sul. Lá no Grajaú. Quem conhece São Paulo sabe que eu estou falando de 2 extremidades meia longe, viu?
Ele quer morar no Alphaville, ela quer morar no Grajaú. Não faça isso. Senta e analisa. Isso é muito importante ser analisado. Outro princípio e outra observação que a gente precisa prestar atenção: estudos. Eu quero casar, mas ela está estudando. Eu quero casar, mas ele está estudando. Tá, vocês precisam acordar, se vão esperar terminar a faculdade. Não, a gente vai esperar. Ou não, a gente vai fazer pós-graduação. Tá, mas vamos casar. Vou casar. E os filhos? Tem que ser planejado, tem que ser conversado. Por quê? Se não chega no meio do caminho, está fazendo a faculdade de medicina, 5 ou 6 anos, sei lá quanto tempo que leva a faculdade, com estágio não sei o quê. Aí fala, não, eu quero ter filho agora. O marido, belo, bonito e gostoso, não faz faculdade e ela faz. Quero ter filho. Ela olha para ele, você é louco? Eu sou dona de casa, eu trabalho, eu estudo, e você quer arrumar um filho. Entende que arrumou um impasse? Então acorde isso antes, senão terá problemas. Último princípio que eu quero citar aqui sobre essa situação. Veja se ele ou se ela é temente ao Senhor. A Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Cuidado, irmão. Mas pastor, ela é tão linda, mas não teme a Deus. Pastor, ele é tão lindo, mas não teme a Deus. Veja, Provérbios 31, verso 30 diz: a formosura é uma ilusão, e a beleza acaba. Mas a mulher que teme o Senhor, Deus será... a mulher que teme o Senhor, Deus, será elogiada. Então não adianta ser linda, maravilhosa, ser lindo, maravilhoso. Ele precisa temer ao Senhor. Porque uma vida de obediência à palavra é uma vida de obediência a princípios. Princípios não são negociados. Ou vamos negociar? Quem mora em casa própria aqui? Vamos negociar. Vou te dar um exemplo aqui. Ô Bel, vamos fazer um negócio? Eu vou lá hoje arrancar 3 sapatas da sua casa lá. Pode ser? Não tem negócio? Mas por quê? A casa cai. Não negocie princípios. Quando você negocia princípios, você está colocando em risco a sua casa. Cuidado com esse negócio. Tem gente que brinca com isso. Vamos lá. Vamos aprender aqui da palavra de Deus. Segundo ponto que eu quero falar com vocês. Nós falamos do primeiro ponto sobre princípios e fatores a serem observados e observamos algum. Segundo ponto que eu quero falar com vocês. Mantenha a pureza. Preste atenção, e eu vou falar nos dois sentidos. Tanto dentro do casamento, como para quem não é casado. Mantenha a pureza. Entenda, isso é um princípio, tá? Isso é alicerce. Não brinca com isso, que você pode estar colocando em risco a sua casa. E ela pode cair. Dentro de manter a pureza, o que é necessário? Fidelidade. Precisa haver, dentro do casamento, fidelidade. É impossível, ou alguém, desculpa a palavra aqui, mas eu vou perguntar. Alguém gosta de ser chifrudo? Alguém gosta desse negócio? Não, né? Ninguém, nem homem nem mulher. Porque Deus não fez o homem para viver isso, ok? Então você homem, você mulher, observe esse princípio. Porque se você não observar esse princípio, a sua casa está correndo sérios riscos de cair. É a sua família, ok? Fidelidade, isso é muito importante. E essa fidelidade deve ser de ambos, tanto dele quanto dela, dos dois, ok? Quando você contraiu o matrimônio, qual que é o principal símbolo do matrimônio? A aliança. A aliança é o principal símbolo do matrimônio. Por quê? Porque ela fala de algo que não tem fim. Procura a emenda da sua aliança aí, veja se você consegue. A aliança é um símbolo do infinito.
Você pode passar o resto da eternidade girando a aliança, tentando achar a emenda dela. Você não vai achar uma boa aliança, não. Por quê? A ideia é: casamento é até que a morte os separe. Ele não tem fim. A única coisa, legalmente dizendo, é a morte. A aliança é feita de material nobre, dizendo: o casamento precisa ser durável, o casamento precisa ser puro, porque a aliança e o metal, o ouro, para ser purificado, ele passa pelo fogo. Ele passa pelo fogo para sair purificado. Está dizendo: o casamento precisa ser puro, ele precisa ser duradouro. Ele precisa ser considerado valioso, porque a aliança é metal nobre é caro, o casamento é caro, ele precisa ser considerado e ser tido como precioso. A Bíblia, em Provérbios 2, e versículo 10, e depois eu vou ler o versículo 16 e 17, diz assim: porquanto a sabedoria entrará no seu coração, o conhecimento será suave à tua alma. 16. Então você será capaz de evitar a mulher imoral, que tentar conquistá-lo com palavra sedutora. Versículo 17. A mulher que esquece os votos sagrados do casamento é infiel ao seu marido. Quem brinca com a fidelidade, meu querido, está colocando em risco a estrutura da família. Não brinque com fidelidade. Esposa, seja fiel ao seu marido. A Bíblia, em 1 Coríntios, capítulo 7, e versículo 10, vai dizer: para os que já estão casados, tenho um mandamento, que não é meu, mas do Senhor, diz o apóstolo Paulo, que a mulher não se separe do seu marido. É um mandamento. Mulher, não se separe do seu marido. Agora para o marido. Em Tito, capítulo 1 e versículo 6 diz: o presbítero deve ser um homem que ninguém possa culpar de nada. Deve ter somente uma esposa. E os seus filhos devem ser cristãos e não ter não ter fama de maus ou desobediente. Mulher, você tem um marido, e a este marido seja fiel. Marido, você deve ter uma esposa, ou você tem uma esposa, e a esta esposa seja fiel. Eu quero fazer menção, e isso serviu muitas vezes para o meu casamento, em momentos difíceis, porque em alguns momentos, homem de palavra sabe que a palavra empenhada dele, ele precisa honrar. E você mulher, você marido, você que tem caráter, homem e mulher, serve para os dois. Você empenhou uma palavra no altar, seja diante de um juiz ou seja de uma autoridade espiritual. E qual que foi a palavra empenhada? Você jura honrá-la na alegria ou na dor? Você promete honrá-la tendo muito ou tendo pouco? Você promete honrá-lo? Você promete? E lá você diz que sim. Então honre, cumpra com a sua palavra, porque foi a sua palavra empenhada lá. Sim ou não? Sim ou não? E o juramento que você fez lá é: até que a morte os separe. Amém ou não? Quando Deus faz uma aliança, Deus não quebra a aliança que faz. Veja, em Salmos 89, versículo 34 diz: não quebrarei a aliança que fiz com ele, nem deixarei de cumprir nenhuma de minhas promessas. Deus não quebra aliança. Ele leva muito a sério esse negócio. Em Isaías 54, verso 10, ele diz: as montanhas podem desaparecer,
os montes podem se desfazer, mas o meu amor por você não acabará nunca, e a minha aliança de paz com você nunca será quebrada. É isso que o Senhor Deus, é isso o que diz o Senhor que tem amor por você. Deus não quebra as alianças que Ele faz. Se Ele não quebra as alianças que Ele faz, o mesmo princípio que Ele tem para as alianças que Ele tem para o matrimônio. É o mesmo princípio. Veja, em Mateus 19:6, no versículo que lemos, diz assim: de modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. A aliança, casamento, no princípio e fundamento do Senhor, é para que não seja separado, é para que não seja quebrada. A aliança como princípio do reino dos céus. E aí eu te disse que a Bíblia me decepciona em alguns momentos, e eu acredito que talvez ela esteja decepcionando alguém que está me ouvindo agora, que você acha que não, se não der certo, separa. Não é o que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina que o que Deus uniu, não separe o homem. Pastor, e quando há infidelidade? Quando há infidelidade, há o rompimento da aliança. É possível reatar uma aliança? É possível refazer? Aí entra o perdão. Dá trabalho, vai passar pelo fogo. Porque serra uma aliança aí, tenta colar com super bond para você ver. Pega a super bond e tenta colar. Você está entendendo? Se você colar com super bond, ela vai ter emenda. Para que ela seja colada de novo, você vai ter que passar pelo fogo. Você vai ter que levar lá para o ourive, fala: ourive, leva para o Senhor, fala: Senhor, machucou muito, a ferida foi profunda, mas eu estou aqui e eu quero que o Senhor me ajude a liberar perdão. É possível, sim, é possível. E é esse o caminho que o Senhor instrui. Se você conseguir perdoar, perdoe. Não perca essa preciosidade que é a família, não perca, perdoe. Mas lute, a orientação da palavra é: lute para não ser infiel, lute para se manter fiel. Mateus 19:9 diz: portanto eu afirmo a vocês o seguinte: o homem que mandar a sua esposa embora, a não ser em caso de adultério, se tornará adúltero se casar com outra mulher. Veja, a única possibilidade é na infidelidade. Houve traição, aí a Bíblia dá a oportunidade da separação. Não houve traição, aí fica difícil, ok? Houve traição e eu decidi perdoar, amém, perdoa, faça isso. Se o cônjuge se comprometer a ser fiel, perdoa. Vale a pena lutar por esta família, vale a pena lutar por esta aliança. Amém ou não? Segundo, dentro de manter a pureza, agora eu vou falar para quem não é casado. Porque hoje tem um conceito, eu estou sendo rápido aqui pelo tempo. Hoje tem um conceito que o sexo é livre. É o conceito da sociedade. Preste atenção. É o conceito da sociedade. Não é o princípio da palavra. Eu vou te ensinar o princípio da Bíblia. E talvez, como eu te disse, ele vai te decepcionar. Ok? Mas como eu te disse no início, não é a Bíblia que tem que se adequar a você. É você que tem que se adequar à Bíblia. É assim, no reino de Deus funciona assim. Ele é Senhor e eu sou servo. Ele me orienta e eu obedeço. Agora, se eu não obedecer, aí você colherá as consequências da sua inconsequência. Amém? Amém ou não? Então, o princípio para quem não é casado: castidade. Este é o princípio para quem não é casado. O ato sexual fora do casamento é imoralidade. Seja para quem é casado e tem uma relação sexual fora do casamento, é imoralidade. E seja para quem é solteiro e tem uma relação sexual. Biblicamente falando, isso é imoralidade. Por quê?
você está profanando o templo do Espírito Santo. A Bíblia diz que eu e você somos o templo do Espírito Santo. Somos a morada do Espírito. E Deus não coaduna com o pecado. Quando há o relacionamento sexual, existe uma aliança sendo formada. A aliança não é apenas quando você diz sim diante da autoridade que está fazendo seu casamento. A aliança, toda a aliança formada, ela é derramada sangue. Você está entendendo? Você está coligando uma coisa com a outra aí? Diz os cientistas que toda relação sexual tem sangue. Agora você imagina que você tem uma relação sexual com um e formou uma aliança. Tem uma relação sexual com outro e formou outra aliança. Tem uma relação sexual com outro e formou outra aliança. Você acha que Deus coaduna com isso? Biblicamente falando, não. A Bíblia diz que aquele que se une com a meretriz se faz um com ela. Aquele que se une com uma mulher se faz um com ela. E se eu não estou no Senhor, no plano do casamento, eu estou sendo imoral. Eu estou pecando. Este é o princípio da palavra de Deus. Amém ou não? E isso serve tanto para quem está casado, como para quem não é casado. Quer abrir a Bíblia comigo aí em 1 Coríntios? Abre aí a sua Bíblia. 1 Coríntios capítulo 6, o versículo de número 15. Eu quero ler esse texto com você. 1 Coríntios 6, versículo de número 15. Diz assim: vocês não sabem que os seus corpos são membros de Cristo? Tomarei os membros de Cristo e os unirei a uma prostituta? De modo nenhum. Vocês não sabem que aquele que se une a uma prostituta é um corpo com ela? Pois como está escrito, os dois serão uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete fora do corpo os comete. Mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Acaso não sabem que o corpo de vocês é o santuário do Espírito Santo que habita em vocês e que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Quando existe um ato sexual fora do casamento, você está quebrando a aliança com Deus. Porque você tem aliança em primeira instância com Deus. E quando você tem esse ato sexual fora do casamento, o texto diz que você se uniu a uma meretriz e está quebrando a aliança que você tem com Deus. É impossível o Espírito Santo se alegrar com isso, porque você está quebrando a aliança que você tem com o Senhor. Esse negócio é tão sério, queridos, que Paulo, escrevendo no capítulo 7, do versículo 1 ao 9, toma nota aí, nós não vamos ler, por causa que o tempo não permite. Paulo, escrevendo do capítulo 7, versículo 1 ao 9, na sua epístola aos Coríntios, ele diz que essa imoralidade de eu me relacionar com alguém fora do casamento mancha o templo do Espírito Santo, mancha a habitação do Espírito Santo. A lei, lá em Deuteronômios 22, do 13 ao 19, toma nota aí, sobre a virgindade. A Bíblia fala de virgindade, pastor? Fala? Toma nota aí. Deuteronômios 22, do 13 ao 19. Está falando sobre a castidade na virgindade. O que está dizendo lá? Diz assim: o marido casou com a esposa e passado algum tempo, ele faz uma acusação que a esposa que ele casou não era virgem.
A orientação da lei é que no ato sexual, no primeiro ato sexual, a mulher guardasse a prova do crime. Porque o primeiro ato sexual tem sangramento, literalmente, que todos veem. É a quebra do ímen, do órgão feminino. Existe o sangramento. E panos vão ficar como testemunha. A orientação do texto lá é que os pais, os progenitores, guardassem esses panos. Porque se esse marido fizesse essa acusação, os progenitores iriam diante das autoridades de Israel e dizer: olha, ele está mentindo e a prova está aqui. Tamanha a seriedade do negócio. Se a mulher estava mentindo, sabe qual que era a condenação dela? Leva ela para fora da cidade, leva um monte de pedra, e adivinha só? Apedrejamento, era matado, apedrejada. Deus não brinca com esse negócio. São princípios. Agora você quer fazer, é uma opção sua. Eu estou te ensinando fundamentos. A decisão é sua. Não pense que Deus se agrada, que não se agrada. Amém ou não? Terceiro e último, para nós caminhar para o fim. Cuidados a serem tomados para decidir. Antes de dizer sim, você tem que ter um monte de cuidados. Eu vou citar alguns aqui. Primeiro cuidado a ser tomado: julgo desigual. É outro princípio da palavra de Deus. Existe alguns desesperados que não quer mais esperar no Senhor. Pastor, mas não tem homem na igreja. Pastor, não tem mulher na igreja. Irmã, sabe a minha orientação qual vai ser? Vai evangelizar. Vai ganhar ele para Jesus primeiro, casa depois. Sabe por quê? A gente quer fazer a coisa inversa, quer casar para depois ganhar. Quem te garante que você vai ganhar? Quem te garante que você vai ganhar? Salomão. Por que o julgo desigual é perigoso, pastor? Por que a Bíblia fala do julgo desigual? O que é julgo desigual, pastor? Julgo desigual é um cristão casar com um não cristão. Isso é julgo desigual. Eu sou cristão e vou casar com alguém que não é cristão. Julgo desigual. Eu creio em Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador. E ele crê no Buda. Ele crê, sei lá, em qualquer outra divindade aí. Eu creio em Jesus, ele crê em outros. Isso é julgo desigual. Por que isso é perigoso? Porque o julgo desigual não é orientação da palavra. Eu vou te dar uma citação aí, você vai ler depois. Primeiro livro dos Reis, capítulo 11, do 1 ao 8. Primeiro livro de Reis, capítulo 11, do 1 ao 8. Eu vou só te lembrar. Salomão casou com 700 princesas. Ô macho. Esse era macho para valer. Aleluia. Salomão casou com 700 princesas. E teve, além das 700 princesas, 300 concubinas. O cara tinha 1000 mulheres, irmão. Eita, que esse era macho mesmo, hein? Avião, misericórdia, aleluia, hein? Isso era muito pentecostal, era fogo demais, rapaz. Veja, o texto sagrado vai dizer que estas mulheres, elas fizeram com que ele se afastasse de Deus. Por que a Bíblia não orienta o julgo desigual? Porque é muito provável que o seu cônjuge vai te afastar de Deus. A orientação da palavra é: não se envolva com julgo desigual. Em Esdras, no capítulo 10, versículo 2, a nação diz assim para o Senhor: nós pecamos contra o nosso Deus, casando com mulheres estrangeiras de outras nações. Aos Coríntios, segunda epístola aos Coríntios, capítulo 6, do 14 ao 16, Paulo vai falar que não há sociedade entre a justiça e a iniquidade, comunhão entre luz e trevas, harmonia entre Cristo e o maligno, união entre o crente e o incrédulo. A orientação da palavra de Deus para você é: não se envolva com julgo desigual. É o que a Bíblia orienta, é um princípio, e aí eu estou te ensinando um princípio.
Aí tem, como eu disse, né, os desesperados. Tinha a porta dos desesperados, não tinha? Os desesperados. Ai, pastor, não dá para esperar mais. Vai pagar um preço, você pode ter certeza, mas aí a decisão é sua. A orientação em 1 Coríntios 7,39 diz assim: a mulher não está livre enquanto seu marido estiver vivo. Ele está falando da viuvez. Caso o marido morra, ela fica livre para casar com quem quiser. A escolha é dela. Aí veja a orientação: contanto que case com um cristão. Você está entendendo? Sim ou não? Contanto que case com um cristão. Isso é muito importante. Em Deuteronômio 30, versículo 19, a Bíblia diz assim: eu lhes dou a oportunidade de escolherem. Deus falando: eu te dou a oportunidade de escolher entre a vida e a morte, entre a bênção e a maldição. Agora, a minha orientação é: escolha a vida, para que você e os seus descendentes vivam muitos anos. Por último, para a gente terminar, qual que é o modelo de Deus para o casamento? Nós lemos, o primeiro texto que lemos: por isso deixa o pai e a mãe, e une-se à sua mulher, tornando os dois uma só carne. Qual que é o modelo de Deus? Homem, Adão. Mulher, Eva. Se unem, dois, Adão e Eva, se transformam em uma só. Este é o modelo de Deus. Um homem. Veja, não tem dois Adão. Tem quantos Adão? Um. Uma mulher. Veja, não tem duas Eva. Tem quantas Eva? Então o modelo é um homem, uma mulher, se unem e os dois se transformam em... É a única vez que eu conheço que a matemática falha. 1 mais 1 é quanto? Na contabilidade de Deus, marido e mulher, 1 mais 1 é 1. Olha como é legal. Deus pegou de um a costela, tirou a costela de Adão, e da costela ele fez Eva. De um Deus fez, olha aí, na conta de Deus, um se transforma, dois. Aí esses dois se unindo se transforma. Que matemática maravilhosa, hein? Hã? Que coisa maravilhosa. Para quê? Para multiplicar. Agora preste atenção, e a gente está caminhando para o fim mesmo. Unindo um homem com um homem, é possível multiplicar? Unindo uma mulher com uma mulher, é possível multiplicar? O que está acontecendo aqui? Estamos arrancando alicerce, quebrando princípios. Por quê? A união do homem com a união da mulher precisa haver a multiplicação. Se você unir o boi com a vaca, dá o quê? Um bezerro. Se você unir o cavalo com a égua, dá o quê? Um potranco. Você não sabia, né? Se você unir o porco com a porca, dá o quê? Um leitão. Se você unir porco com porco, dá o quê? Uma porcalhada. Você está entendendo? Sim ou não? O princípio é claro. Homem une com mulher. E esse dá sequência. Multiplica segundo a sua espécie. O princípio da Bíblia é esse. Eu estou te passando princípios. O último versículo que eu vou ler, fique de pé que a gente está encerrando. Salmos 11 e versículo 3. E esse é muito importante você tomar nota.
Salmos 11 e versículo 3. O salmista diz: o que pode fazer a pessoa honesta quando as leis e os bons costumes são desprezados? O que pode fazer a pessoa honesta quando as leis e os bons costumes são desprezados? Se você desprezar leis, se você desprezar princípios, se você desprezar valores, você está colocando em risco a sua casa. E aí nem o justo vai conseguir te ajudar. Você está entendendo? A decisão é sua, mas a orientação da palavra é: pense bem. Não faça tolice, porque qualquer tolice que você fizer, é você que vai pagar o preço. Então é importante pensar bem. Amém? Vamos orar? Eu quero orar com você e já nós vamos encerrar.